Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É uma alegria nessa noite a gente poder se reunir e refletir um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus. Especialmente hoje eu quero meditar um pouquinho com você sobre força e não a nossa força, porque a nossa força ela é uma força finita, ela é uma força limitada, ela é uma força que vai acabar em determinado momento da história. A nossa força ela é uma força fraca e a gente tem que se alegrar por isso, porque Paulo nos ensina que quando somos fracos, então é que somos fortes. E é muito bonita, né, essa ilustração que Paulo nos deixa, porque é a certeza de que nós não temos condições de continuar sozinhos e sozinhas, mas necessitamos da graça, da força de Deus em nós. E Deus opera em nós a partir do momento que nós reconhecemos a nossa dependência e a nossa necessidade desse Deus agir em nossas vidas. E essa força, então, que eu quero compartilhar e eu quero trazer à nossa memória, é uma força que você já conhece, mas que é importante trazer à nossa memória, especialmente nesse tempo que nós vivemos. E é interessante porque a gente fala assim, estamos vivendo um tempo diferente, um tempo difícil. E é verdade, porém, quando a gente começa a trazer à memória a nossa história e a história do povo brasileiro, a história da nossa família, a história do povo de Deus, a gente vai perceber que em vários momentos da história e da caminhada o povo passou por situações das mais diversas, das mais complicadas, situações de guerra, situações de terror, situações de invasões, de enfermidades, de praga, de peste, de fome. Foram muitos momentos históricos com diversas situações das mais diversas. Então, é importante a gente falar que passamos por um momento difícil, porque quando nós reconhecemos que a situação está complicada ao ponto de não conseguirmos sozinhos e sozinhas superarmos essa situação, esse é o momento onde nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, dependência da graça de Deus, dependência do favor de Deus, dependência da misericórdia de Deus, dependência da força de Deus. E nós dependemos de Deus. E eu quero então falar com vocês nessa noite, que a gente estude um pouquinho sobre isso, porque no domingo nós celebramos o dia de Pentecostes, então eu quero conversar com você um pouquinho sobre o Espírito Santo e a força do Espírito Santo. Né? É a força que nos dá aquela animada, aquela renovada, né? É uma alavanca que vem, nos sustenta, nos impulsiona. Essa força que eu quero conversar com você nessa noite. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Nós faremos a leitura lá no finalzinho, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente vai fazer a leitura a partir do versículo 44. Lucas 24, 44. Que nos diz assim: Jesus explica as Escrituras. E aqui a gente precisa ter em mente assim, qual que era o contexto, né? Jesus então tinha já morrido, a gente vai ver aí nos versículos 22 e 23, né? Toda a situação ali da morte de Jesus, 24, o detalhamento do sepultamento, aí a ressurreição no 24, a história do caminho de Emaús. Jesus começa então a aparecer aos discípulos, né? E mostrar para os seus discípulos que ele estava vivo. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele conhece a necessidade dos seus discípulos. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe das nossas limitações enquanto seres humanos. E então ele olha para a nossa limitação e ele nos ajuda na nossa limitação para vencermos as dificuldades que teremos pela frente. Então o texto diz para nós assim, o seguinte, Lucas 24, do 44 em diante. Jesus explica as Escrituras. A seguir,
Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Ok? Vamos continuar um pouquinho o texto, pulando lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então vamos lá em Atos, capítulo 1, e ver o que nos diz Atos, que foi escrito também por Lucas. Então a gente pode entender que o livro de Atos seria uma continuidade do Evangelho de Lucas. Então Lucas escreveu, contou aquele momento ali onde Jesus morre e então aparece aos seus discípulos depois de morto, porque ele havia ressuscitado, mostrando aos seus discípulos que Jesus estava vivo. Isso era muito importante para a igreja neste momento, saber que o Deus a quem ela estava servindo, né, quem a igreja estava servindo, era um Deus vivo e vitorioso que havia vencido a morte. Então isso era importante para a igreja no começo, no seu nascedouro. Aí o mesmo Lucas continua escrevendo e nos relatando a história e começa a escrever então o livro de Atos. E ele começa dizendo assim no capítulo 1: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então veja, ele coloca Jesus como aquele que começou uma obra. E a obra de Jesus era justamente a concretização do plano de salvação que Deus já havia iniciado lá no começo, quando acontece o pecado no mundo. Então Deus tem um plano de salvação e ele vem com a história vem mostrando esse cuidado de Deus, esse favor de Deus, essa graça de Deus em caminhar com o seu povo durante toda a história. Deus foi chamando homens e mulheres que se colocaram como representantes aqui na terra, como pessoas para anunciar a salvação, pessoas para levar o homem, o ser humano, a mulher, as crianças, todas as idades, a reconhecer os erros e viver ali diante do Senhor. E agora a gente vai ter então a continuação dessa obra, não por pessoas humanas e comuns como nós, mas o próprio Cristo vem encarnado e começa então a colocar em prática o plano de salvação. Então Lucas vai dizer para nós assim, ó, o Jesus Cristo, o que ele faz? Então ele começou a fazer e a ensinar. Ele está fazendo essa obra, né? Aquela obra que Deus foi iniciando lá, fazendo com as pessoas. Agora a obra de salvação, a concretização da obra é o que Jesus está fazendo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas,
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Vamos orar. Paizinho, na tua presença nos prostramos. Te agradecemos pela tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Palavra que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos dá a graça de continuarmos a caminhada. E pedimos nesta hora que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinar e nos dar, ó Deus, forças, a força que vem do teu Espírito Santo, para continuarmos a nossa caminhada, para continuarmos a jornada que está diante de nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, a gente percebe o detalhe de Lucas dando continuidade à história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos Lucas contando os detalhes, como que foi aquele momento final ali de Jesus, e lá em João a gente tem também um momento final com os discípulos, um primeiro final, vamos dizer assim, quando lá dos capítulos 14, 15, 16, 17, Jesus está se despedindo, né, dos seus discípulos, e exatamente no capítulo 17 de João ele vai fazer a oração, vai se despedir, vai explicar, vai contar tudo direitinho como é que vai acontecer, e logo em seguida ele vai passar pela morte. Só que o Lucas, ele vai relatar também algumas partes, né, do antes lá do anúncio da morte de Jesus, mas ele vai mostrar para nós aqui mais detalhes ainda da ressurreição, do que acontece com Jesus depois que ele ressuscita. E Jesus ele permanece mais um tempo aqui, ele fica mais um tempo andando com os seus discípulos, caminhando junto com eles, ensinando muitas coisas com ele come com eles, né? A gente vai lendo os relatos, assim, Jesus caminhava, comia, ensinava, caminhou algum tempo ali com eles para que eles pudessem ter a certeza de que aquele Jesus que eles estavam vendo ali ressurreto era o mesmo que havia caminhado com ele durante todo o tempo ali de discipulado que Jesus teve com eles. Então Jesus, ele é o mesmo, e Jesus fez questão de deixar isso claro para os seus discípulos, para eles ficarem tranquilos que ele continuava caminhando com eles, era o mesmo, e que ele havia vencido a morte. Ele foi para a cruz, ele foi para a sepultura, mas ele venceu a morte, está vivo, e agora ele continua caminhando conosco. E aqui a gente tem já algo assim maravilhoso de saber que o nosso Jesus, o Jesus que caminhou enquanto era ser humano, enquanto era 100% carne, estava aqui nesse mundo, ele agora não é mais carne, agora ele é espírito, agora ele é o Deus que venceu a morte, mas ele continua caminhando conosco, continua se importando comigo e com você, continua nos dando forças para continuar a nossa caminhada. E quando Jesus, então, ele está nesse momento de digamos que uma segunda despedida, onde agora ele está deixando ali os seus discípulos para definitivamente subir para junto do Pai, ele vai dizer para os seus discípulos assim: olha, quando eu estava com vocês, eu dizia para vocês assim, é importante que se cumpra tudo o que de mim está escrito. Não só, né, no que a gente está aprendendo aqui no dia a dia, mas aquilo que Moisés disse a meu respeito, naquilo que as profecias falaram a meu respeito, aquilo que os salmos falaram a meu respeito. Era importante que tudo isso se cumprisse, né? Então, agora que se cumpriu tudo, e a gente lembra que uma das palavras de Jesus na cruz foi: está consumado, cumpriu-se tudo o que precisava se cumprir, né? Então eles
entenderam, parece que a ficha caiu na nossa linguagem, eles entenderam. O texto diz para nós assim, no Lucas 24, 44. Sim, 45. Abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu fiquei pensando como nós precisamos da força do Espírito Santo, inclusive para poder entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é revelada a nós, é uma revelação. Por isso que a palavra de Deus, a cada dia, ela nos ensina algo novo. Por isso que às vezes a gente fala assim, uma vez eu já ouvi pregação sobre esse texto, aí a outra pessoa prega, você aprende uma coisa completamente nova e parece que você nunca tinha ouvido aquele texto. Às vezes tem um momento de um culto em determinado igreja que você vai, em determinado culto, que o irmão ou uma irmã ela lê um texto bíblico e você fala, nossa, nem parecia que esse texto existia na minha Bíblia, porque naquele momento que você está tendo aquele contato ali, algo novo Deus está fazendo, algo novo o Espírito Santo está revelando para você. Isso é tão fantástico, porque se eu pegar uma igreja com 50, com 100 pessoas e só uma pessoa pregar, e você pode perguntar para as pessoas que ouviram aquela pregação e você vai ver que cada uma delas pode ter algo, assimilou algo diferente da mesma pregação, do mesmo texto bíblico. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece cada coração, porque o Espírito Santo sabe a necessidade que cada irmão, que cada irmã está passando, porque o Espírito Santo sabe em qual situação da sua vida você precisa um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo para vencer, e qual é a situação que para você é mais complicada. E naturalmente, o que para uma pessoa é mais complicada, para outra pessoa ela tira de letra. Né? Eu posso dar um exemplo aqui da área da matemática, né? Eu brinco que para mim matemática é o livro de números, ainda porque é mais nomes do que números, porque né, é muito complicado. Matemática para mim se resume em capítulos e versículos, mas tem pessoas que lê a vida por números, por conta da matemática. Então o que para uma pessoa é fácil, para outra pessoa é complicado e vice-versa. Então, nós somos seres diferentes. Deus nos fez de maneira diferente, de maneira especial. E na nossa singularidade, Ele olha para nós e Ele nos capacita naquilo que nós somos, naquilo que nós sabemos fazer. Tem uma canção de criança que eu gosto muito da letra dela, que ela diz, se eu fosse uma borboleta, eu louvaria o Senhor voando. Se eu fosse um urso polar, eu louvaria o Senhor com a minha força. Se eu fosse um peixinho, eu louvaria o Senhor nadando. Mas a conclusão que o escritor da música chega mas nem urso eu sou, nem borboleta, nem urso polar, nem borboleta, nem peixinho. Eu não sou, eu sou o que sou. Eu sou um ser humano. Você é o que você é. Deus criou você do jeito que você é. Portanto, meu irmão e minha irmã, assim do jeito que você é, você deve louvar. Você vai usar aquilo que Deus te deu, o seu dom natural, para a obra do Senhor, essa obra maior, essa obra espiritual. Portanto, o seu dom natural, na força do Espírito Santo, se torna algo sobrenatural, abençoador de vidas. Para isso que Deus tem nos chamado. Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto onde Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, e naquele momento que eu falei, vocês tinham que entender que as escrituras se cumpriram em mim, e naquele momento dá um start na cabeça deles, eles entendem, eles percebem o poder de Deus, né? E aí e Jesus ainda continua, né? Eles começaram a compreender as escrituras, e ainda ele diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então note, meu irmão e minha irmã, que Jesus, ele está ali se despedindo dos seus discípulos, mas ele está dizendo para eles assim, olha, as escrituras se cumpriram, porém, vocês precisam saber que agora o meu nome, o nome de Jesus,
E ontem nós colocamos no grupo da igreja, né, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome da salvação é o nome poderoso de Jesus. E Jesus está aqui se despedindo, né, novamente dos seus discípulos, agora para subir definitivamente aos céus. E ele está dizendo assim, olha, agora esse meu nome ele não pode ficar esquecido. Essa história não pode acabar aqui entre nós. Mas agora esse nome, ele precisa ser anunciado, né? Ele precisa ser pregado. Para quê? Para que haja arrependimento, para que haja remissão de pecados. E agora vem o algo mais, e não é só do pessoal nosso aqui, não é só do nosso grupo, não é só da nossa turma, mas esse nome precisa ser pregado a todas as nações. E nós estamos vivendo um tempo onde todas as nações estão sofrendo com um inimigo comum, que é o coronavírus, que é essa pandemia que atacou o mundo inteiro. Mas a gente tem outros inimigos comuns. Nós estamos vendo essa semana o mundo se movimentando contra o racismo, o mundo se movimentando contra a discriminação. Muitas vezes nós temos inimigos que estão presentes diante de nós e a gente meio que deixa passar. Nós não combatemos o racismo como deveríamos, não combatemos a pobreza como deveríamos, não combatemos a falta de comida, a falta de educação, de escola mesmo, não combatemos a falta de médico, a falta dos direitos. A gente não tem combatido isso. Nós temos nos calado, ou a gente tem ficado muito quieto, e nós não devemos, porque Jesus, quando ele se despede, ele vai dizer, agora cabe a vocês continuarem a missão que eu comecei. Jesus começou a missão. Ele começou ensinando como é que ele fazia essa missão, e agora ele está dizendo para aqueles discípulos, vocês têm que pregar esse evangelho. Hoje nós estamos vendo o mundo se movimentar por conta do racismo, nós precisamos sim. O mundo se movimenta por conta da violência contra a criança, abuso infantil, violência contra a mulher. Nós precisamos sim nos movimentar, né? E o texto está dizendo assim, precisa haver arrependimento, precisa haver remissão de pecados. Aonde? Entre todas as nações, somos todos iguais, somos iguais diante do Pai. Nosso coração é para onde Deus está olhando, nosso coração é igual. Então nossa vida tem valor. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todas as pessoas, ele morreu por todas as raças. A gente canta na nossa igreja, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. A Bíblia nos ensina que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nós temos uma grande missão nas nossas mãos, que é cumprir a ordem de Jesus que ele deu para todos nós, para todos os seus discípulos e discípulas, né? Vocês precisam pregar arrependimento, para que haja remissão de pecados de todas as nações. Começando em Jerusalém, foi ali que ele começou, tinha que ter um ponto de partida, começou em Jerusalém, né? Vós sois testemunhas dessas coisas. Eles foram testemunhas oculares, nós somos testemunhas pela revelação da palavra do Senhor. A palavra de Deus chegou até mim e a você, e se ela chegou até mim e a você, nós não podemos ficar indiferentes a essa palavra. A Bíblia nos ensina que nós não seremos cobrados do tempo da nossa ignorância, mas a quem tanto deu, tanto será cobrado. Aquilo que nós temos aprendido, nós precisamos anunciar. Se eu conheço a esse Deus, a esse Jesus que salva, não posso me calar. Eu tenho que anunciar que há salvação, a salvação para todos os povos, para todas as tribos, para todas as raças, há salvação, e eu preciso anunciar essa salvação. E aí Jesus diz o quê? Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos ensina muitas coisas, né? Lucas, ele é muito interessante, que ele coloca aqui dizendo para nós que Jesus estava o quê? Começou a ensinar, né? Começou a ensinar e a pregar, né? Começou a ensinar e a pregar para nós, a fazer o que tinha que fazer e ensinar. Ele começou
a fazer. Ele mesmo anunciou, ele mesmo curou, ele mesmo libertou. Ele começou fazendo e depois ele começou ensinando a fazer. Vocês também irão, revestidos do poder. E aí, a gente vê aqui no versículo 49, uma das coisas que Jesus nos ensinou desde o começo e que ainda hoje a gente tem dificuldade. Primeiro, e domingo nós estudamos isso na escola dominical. Aliás, convido você para participar das aulas de escola dominical. Tem sido bênção, muita bênção mesmo. Eu sinto falta de muita gente lá. Mas tudo bem. Domingo tem mais, eu espero vir encontrar vocês lá. Mas a gente estudou, a gente falou a dificuldade que o ser humano tem para aprender. Né? A gente tem essa dificuldade para aprender as coisas. E o texto mostra para nós que Jesus ele falou assim, olha, então vocês vão ficar na cidade, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que antes de sair por aí anunciando o evangelho, precisa ter um tempo de espera, um tempo de aguardar. E nós não somos bons com essa coisa de esperar. Tá sendo fácil para você esperar passar esse tempo de pandemia? Tá sendo fácil para você esperar em quarentena dentro de casa? Tá sendo fácil para você esperar não ir para a rua, não fazer compras, não ir no mercado, não ir na farmácia, não andar pelas ruas, não ir para academia, não ir para o salão de beleza? Tá sendo fácil para você esperar? Nós temos dificuldades para esperar. Nós somos um povo imediatista. Nós queremos as coisas na mesma hora. Né? A gente vai pro drive, que a gente entra por uma porta e já sai por outra comendo. Para ser rápido, para ganhar tempo. E aí a gente tem ganhado tanto tempo e ao mesmo tempo a gente perde muito tempo. Né? Então, o texto quando ele fala assim, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder. Espera um pouco até que você seja revestido de poder. Nós estamos aprendendo a esperar. Tem sido difícil. Mas mais do que isso, do que ficar esse tempo dentro de casa, e hoje eu estava pensando nisso, e eu fiquei pensando assim, eu estou já talvez indo aí para quase 90 dias dentro de casa, né? Março, abril, maio, junho. Quase 90 dias dentro de casa. Sem sair de casa, sem sair na porta. Teve um único dia que eu desci no hall. Foi só dentro de casa. Difícil, sim. Mas eu fiquei pensando, e aquelas pessoas que não podem sair de casa por uma situação de enfermidade? E aquelas pessoas que passam meses, até anos, num leito de hospital? E aquelas pessoas que vivem dessa forma, quase que permanentemente? E aí a gente começa a pensar que a gente precisa de um tempo para a gente avaliar a nossa vida, mas também um tempo para a gente olhar para o lado e perceber que essa graça, que esse amor, que essa salvação, que esse perdão que Jesus oferece é também para as pessoas que estão lá fora sofrendo. Perceba, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos aprender a esperar. Mas aprender a esperar não é sentar e ficar quietinho, somente. Às vezes é necessário. Mas é também a gente esperar em Deus. Esperar em oração. Esperar e falar, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a orientação que o Senhor tem para mim? Eu estou aguardando. Para que eu não saia por aí, como a gente utilizaria uma expressão aqui, usando os pés pelas mãos, se atrapalhando. Às vezes a gente faz isso, no ímpeto a gente faz isso. Mas nós precisamos aprender a caminhar na orientação e na força do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz assim, ó, vocês esperem até que sejais revestidos de poder. Eu penso que agora é um tempo da Igreja do Senhor Jesus orar neste propósito. Senhor, reveste a tua igreja de poder.
Senhor, vem com poder e reveste a tua igreja. Nós queremos sair, sim, mas nós queremos sair diferentes. Nós queremos sair com coragem, com ousadia, com intrepidez. Nós queremos sair renovados e renovadas, fortalecidos e fortalecidas, na graça e na unção do teu Espírito Santo. Nós queremos sair para cumprir o teu propósito. Nós queremos sair para fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, anunciar salvação, anunciar arrependimento, para que haja remissão de pecados, para que haja salvação. Para isso que nós queremos sair. Portanto, Senhor, ajuda-nos a esperarmos o tempo certo. Enquanto isso, Paizinho, reveste a tua igreja de poder. Reveste os teus filhos e filhas de poder. Nos reveste do teu poder. E aí Jesus diz, né? Fiquem até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez a gente pudesse pensar dessa forma. Acho que a gente ainda não saiu porque a gente ainda não foi revestido e revestido. Ainda não chegou o tempo que o Senhor está nos preparando. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos aguardar até que sejamos revestidos e revestidas de poder. Né? E aí o texto termina ali, um momento assim, muito bonito. E sempre que eu leio esse texto, eu lembro da infância do Bernardo, que ele, dos livrinhos de histórias bíblicas, a que ele mais gostava era da ascensão de Jesus. Porque a imagem do livrinho era muito bonita, era um céu azul, lindo, com algumas nuvens bem branquinhas, e Jesus subindo, né? Subindo com as vestes brancas esvoaçantes, e aquela cena muito os discípulos e o povo que estava ali, tudo olhando para o céu, vendo Jesus subir para o céu, e ele falava assim, Jesus voa, mamãe. E eu dizia, sim, Jesus voa, porque Jesus é poderoso, é poderoso. E é esse Jesus poderoso que nos convida a servi-lo, a anunciarmos arrependimento, a proclamarmos salvação. É esse Jesus poderoso que nos reveste, que faz de nós instrumento nas mãos dele, né? E o texto do final de Lucas, ele termina dizendo assim, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Que maravilha! E este povo ficou ali no templo louvando a Deus até que se cumprisse a palavra de Jesus que foi sobre eles, né? Que eles iriam ser revestidos do poder. Mas eu vou continuar esse estudo na próxima semana. Então hoje nós vimos Jesus se despedindo, chamando os seus discípulos, assim como Jesus continua chamando hoje, eu e você, para sermos instrumentos anunciadores de salvação. Mas Jesus está dizendo assim, ó, não é na tua força, é na força do Espírito Santo. Portanto, espere até que você seja revestido de poder. Que Deus use sua vida, meu irmão e minha irmã, com sabedoria. Eu acho tão bonito que Jesus fala assim, quando Jesus falou para eles, olha, era para que se cumprisse as escrituras, foi-lhes aberto o entendimento. Que seja aberto o nosso entendimento como igreja, como povo de Deus, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade do Pai. Que seja aberto o nosso entendimento para que a gente saiba o que fazer, como fazer e na hora que deve ser feito e para que estamos fazendo. E aí nós vamos continuar então na próxima semana, o Atos 1, momento em que a igreja então vai ser revestida desse poder. E nós, né, só para terminar, nós hoje somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Saiba que este poder já está sobre nós, ok? Então, no geral, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que já está sobre nós. Mas ele continua nos renovando para ações específicas e pontuais. Há momentos de uma forma, outros momentos de outra forma, porque hoje o Espírito Santo continua sendo derramado e o Espírito Santo ele é criativo. Em várias situações, de várias maneiras, como a palavra diz, o vento sopra aonde quer. Que ele possa soprar na sua vida, que ele possa nos dar
condições de esperarmos o tempo certo para fazer a vontade do Pai. E enquanto esperamos, que nós possamos estar juntos e juntas adorando ao Senhor. Feche seus olhos, Paizinho. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela certeza que nós temos da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Obrigada, Paizinho, porque lá na cruz o Senhor levou os nossos pecados. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo e continua caminhando conosco. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou a sua promessa de que não estaríamos sozinhos, mas que o Senhor mandaria o Teu Espírito Santo. Obrigada porque hoje a Tua igreja caminha na força do Teu Espírito. Continue nos fortalecendo, nos sustentando. Ser com cada lar, com cada família, ser com os enfermos, com as famílias enlutadas, ó Pai, quantas famílias perderam entes queridos, que a Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito Consolador possa abraçar cada coração, aqueles que estão enfermos, internados, ó Pai, fazendo exames, passando por momentos difíceis, que o Senhor também conforte e que haja, Senhor, o Teu sopro, o Teu mover de cura em cada leito. Nós clamamos pela Tua misericórdia, ser com a Tua igreja, nos sustenta e que o Senhor, ó Deus, prepare o dia que estaremos retornando, o dia que vamos voltar. Mas, ó Deus, nós queremos voltar no tempo do Senhor, assim como o Senhor orientou aquele povo para que eles esperassem o tempo que o Senhor iria preparar, que também nós possamos voltar para as igrejas no tempo e na hora que o Senhor preparar. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe seu lar.